A graça e a paz, igreja. Boa noite. Vamos dar início a mais um culto de celebração ao Senhor essa noite, né? Um dia especial hoje, Dia das Mães, né? Que nós possamos expressar esse amor que nós demonstramos às nossas mães hoje durante o restante do ano também, né? E agradecer a Deus, né? Por estar nos poupando, nos protegendo, nos guiando. Amém? Vamos orar então, agradecer ao Senhor por esse dia. Mostrar para Ele o quanto nós somos gratos por estarmos aqui, né, diante dEle, que Ele tem nos ajudado até então, né? Amém? Feche seus olhos então, você que está em sua casa também, com a sua família, aproveita para dê as mãos, né, com seus familiares aí em casa, e que a partir desse momento toda a nossa atenção esteja voltada para o Senhor, para as coisas que o Senhor tem para nos dizer, amém? Amém, Senhor. Obrigado, Pai amado. Obrigado por mais essa oportunidade na sua presença, Pai. Obrigado por mais esse dia abençoado, Pai. Que o Senhor esteja, Pai, nos guardando, Senhor. Que o Senhor esteja falando ao coração de cada um dos seus filhos essa noite, Pai. Que o Senhor esteja enchendo o coração de cada um, Pai, dos seus filhos de amor, Pai, de esperança e de renovo, Pai amado. Que nós venhamos confiar no Senhor a cada dia mais, Pai, sabendo que o Senhor estará conosco ao longo de todo o caminho. Não importa as adversidades, o Senhor estará conosco, Pai, nos guiando, nos protegendo, nos dando direção, Pai. Graças te damos por tua bondade, por tua misericórdia em nossas vidas, Pai. Que cada um de nós hoje seja transformado ainda mais, seja edificado ainda mais, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Salmo 126. Amém. Aqui todos abriram já? Amém. Diz a palavra do Senhor. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, eram como os que estão sonhando. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Amém? Aqui, nessa primeira parte do Salmo, né, diz após a libertação do cativeiro, do povo que estava escravo, né, na Babilônia, né, depois de 70 anos, 70 anos de escravidão, o Senhor os libertou, né, do cativeiro. E eles se mostraram muito alegres, muito felizes, né? Porque, imagina, depois do Senhor ter os libertado de tanto tempo de sofrimento, né? De castigo, de escravidão. Então, o semblante deles era alegre, era como que estivessem sonhando. Mas aquilo era uma realidade na vida deles, né? E o importante aqui é que a gente vê que todas as nações viram isso, reconheceram isso, a grandeza do Senhor, né? Não só apenas eles, né? Que estavam provando daquilo, mas os outros também viram, né? E é isso que as pessoas veem em nós também, né? Porque nós, de certa maneira, nós também fomos libertos, né? De muitas coisas em nossas vidas, né? Muitas pessoas viviam escravos da bebida, do álcool, das drogas, né? Ou, enfim, de qualquer coisa que seja, né? E o Senhor, quando chega em nossas vidas, Ele nos liberta, Ele nos dá um novo ânimo, né? A gente passa a viver como quem está sonhando, né? Como de uma maneira tranquila, de uma maneira plena. Amém? E aí ele continua aqui no verso 5, diz assim: os que semeiam em lágrimas, com cânticos de júbilo cegarão, ou seja, colherão. Aqueles que saem chorando, levando a semente para semear, voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo os seus molhos. Então, aqui a gente sabe, né, que quem está há mais tempo, né, seguindo o Senhor, sabe, né, também que já passou por várias situações que às vezes não é fácil, né? Nós, como cristãos, a semeadura faz parte de nossas vidas, né? Nós temos que semear e confiar que o Senhor vai dar a chuva, que o Senhor vai, né, dar o sustento, vai prover todas as outras coisas, né? Só que às vezes, por certas circunstâncias em nossas vidas, a gente tem uma escolha para fazer, né? Mesmo quando a gente está cansado, mesmo quando a gente está sofrendo, mesmo em meio às dores que a gente possa estar sentindo, a gente tem que continuar perseverando, continuar investindo no reino do Senhor, continuar semeando, né? Aqui diz que todos aqueles que semearem, mesmo em meio às lágrimas,
vai chegar o dia da colheita, e o dia da colheita vai ser um dia de muita alegria, né? E todos vão colher, não, né? Não diz aqui que você deixará de colher, não, todos vão colher, todos aqueles que semearem, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às adversidades, né? Esse ano foi dito, né? Foi profetizado, né? Que nós teremos o ano das abundantes chuvas do Senhor, né? Então, diante dessa palavra, né, agora, por esse período que nós estamos passando, algumas pessoas têm posto isso em dúvida, né? Mas nós que cremos na palavra do Senhor, nós sabemos que isso será de fato, né, realizado em nossas vidas. Então, mesmo tendo dificuldade, mesmo tendo incertezas no mundo, não em nosso coração, né? Que a gente continue investindo, continue plantando, né? Continuemos semeando. Porque às vezes o cenário, a terra parece meio árida, meio seca, né? sem perspectiva nenhuma, né? Mesmo nessas áreas a gente tem que continuar semeando. Porque a chuva vem de Deus, não é de nós, né? O nosso trabalho é apenas semear, confiar que Ele fará as outras coisas por nós. Tudo está na mão dEle, tudo está sob o controle do Senhor, amém? Então que diante disso nossos corações se encham de alegria, que você cante, que você louve ao Senhor todos os dias da sua vida e já seja grato pelo que o Senhor já fez em nossas vidas. Ele tem muito mais para fazer em nós, mas Ele já realizou grandes coisas, né? Então que a gente, como os cativos aqui que foram libertos, eles estavam super alegres, felizes e cantando e louvando ao Senhor. Então que a gente venha fazer isso em nossas vidas também, todos os dias, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos segurado, o Senhor tem nos instruído, amém? Então, diante disso, que a gente agora passar para os meninos do louvor aqui, que a gente continue, né, adorando o Senhor, louvando o Senhor e sendo grato em tudo, amém? Amém. Aleluias. Vamos louvar ao Senhor agora. Que você possa conectar o seu espírito ao Espírito Santo de Deus nessa noite. Que você possa dizer ao Senhor: venha queimar, ó Pai, na minha vida. Venha queimar, Senhor, no meu coração. Que você possa ouvir a voz do Senhor falar ao seu coração nessa noite. Ouvi o meu Senhor bater na porta e meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Larará, 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 eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa
Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Larará, 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 larará. Hey, hey, larará, 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 larará. Eu tenho um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Declare: eu tenho fogo. Eu tenho um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar. Deixa queimar, 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 deixa queimar. Oh, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Oh, deixa queimar, deixa queimar. Oh, deixa queimar, deixa queimar. Deixe o Espírito Santo do Senhor queimar sobre o seu coração nessa noite. Deixe o Espírito Santo de Deus incendiar o seu coração nessa noite. Que você possa ser cheio do Espírito Santo. Que você possa ser cheio do Espírito Santo. Oh, Senhor, nós damos liberdade. Nós damos liberdade ao Teu Espírito, Senhor. Nós damos liberdade para o Teu fluir. Nós damos liberdade para o Teu agir. Oh, vem queimar, Senhor. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queima, deixa queimar. Declare de todo o seu coração. Deixa queimar, deixa queimar. Sem reservas. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Aí na sua casa, no seu coração. Oh, deixa queimar. Oh, deixa queimar. Deixa queimar, Senhor. 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 Deixa queimar, queimar, queimar. Oh, deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar no seu coração. Deixa queimar o Espírito Santo de Deus. Deixa queimar a presença de Deus aí no seu coração.
Oh, feche os seus olhos aí onde você está e comece a invocar o Espírito Santo. Comece a trazer a realidade do Espírito Santo dentro do teu coração. Coloque as mãos no seu coração, feche os seus olhos e comece a invocar o nome do Senhor. Comece a adorar o Senhor aí no seu lar. Comece a adorar o Senhor aí no seu lugar. Comece a trazer a realidade, o Espírito Santo de Deus. Comece a clamar por mais dele. Comece a clamar por mais dele. Oh, deixa queimar. Deixa queimar. Oh, aumente a frequência do Espírito Santo. Aumente a frequência do Espírito Santo e conecte o seu espírito ao Espírito de Deus. Larará, 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 larará. Aumenta a frequência. Larará, 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 larará. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Declarei, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Oh, aleluia. Deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Oh, Espírito Santo de Deus, continua queimando em nosso coração. Continua queimando nas nossas vidas. Nós clamamos, Espírito Santo, que o Senhor possa queimar no nosso coração, trazendo, Senhor, a revelação da Tua Palavra, trazendo, Senhor, a vida da Sua Palavra, a rema. Que o Senhor possa continuar, ó Pai, falando conosco nesse momento e ministrando presença, 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 presença aos nossos espíritos, Senhor. Continua ministrando, Senhor, ao nosso coração. Nós clamamos por mais de Ti, Senhor. Que nós possamos ser incendiados e inundados pela Tua glória, Jesus. Oh, deixa queimar, Senhor. Deixa queimar, Jesus. Deixa queimar, Senhor. Deixa queimar, Senhor. Deixa queimar, Senhor. Deixa queimar. Ore baro cantararara basere cantararara. Ore ba cantararara basere cantararara. Ore baro cantararara. Oh, deixa queimar, Senhor. Encerre e termine falando assim: ouvi o meu Senhor bater na porta e meu coração queimou, Senhor. Ouvi o meu Senhor bater na porta e meu coração queimou.
Isso. Boa noite, igreja. Paz do Senhor a todos. Quero desde já desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães que estão aqui presentes, para as que estão aí agora na sua casa assistindo. Que Deus venha abençoar a vida de todas as mães. Amém? Não só as que estão aqui assistindo, não só as que estão em casa, mas também a todas as mães, né, que estão por aí afora. Que Deus venha estar abençoando. Amém? Em modo geral. Aleluia. Gostaria que você nesse momento pudesse estar fechando os seus olhos. Vamos estar falando com o Senhor nessa hora. Vamos estar entrando agora no período da palavra. Gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento. Amém? Vamos estar pedindo para Deus estar trazendo revelação sobre nossas vidas, estar trazendo graça. Amém? Aleluia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, entramos agora na Tua presença, Senhor. Queremos desde já Te dar graças, ó Pai, porque até aqui, Senhor, Tu tens falado ao nosso coração. Até aqui, Pai, o Senhor tem nos guardado, tem livrado o Teu povo, a Tua igreja. O Senhor tem derramado da Tua graça, da Tua presença, da Tua majestade. O Senhor tem se mostrado presente em nossas vidas, em nosso dia a dia. Pai, não tem permitido que nada venha faltar para o Seu povo. Pai, por isso nós Te louvamos e Te agradecemos. Pai, que nessa noite, Pai, por intermédio da Tua palavra, o Senhor venha falar sobre os nossos corações, falar sobre o coração dos Teus filhos que estão agora assistindo essa live, participando desse culto online. Pai, que o Senhor fale o coração de cada um que está, Pai, nos assistindo nesse momento. Que o Senhor venha com rema, com revelação sobre nossas vidas. Venha, ó Pai, que a Sua palavra ela venha com clareza sobre nossas vidas, trazendo clareza sobre nosso coração, sobre a nossa mente, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós Te agradecemos. Amém. Amém, igreja? Hoje nós vamos estar falando sobre reinando e vencendo. Amém? Reinando e vencendo. Quantos querem reinar? Quantos querem vencer diante do Senhor nesses dias? Amém? O Senhor nos chamou para esse propósito, amém? Afinal de contas, esse é o nosso chamado. Nós somos feitos reis e sacerdotes nessa terra. Amém? O Senhor nos levantou como reis e sacerdotes. Lá em 1 Pedro 9, no livro de Pedro 2,9, o apóstolo Pedro ele nos diz que o Senhor nos chamou para sermos sacerdotes reais. Amém? Para isso acontecer, nós precisamos entender o que é o sacerdote, o que ele representa para nossas vidas hoje. O que representa o sacerdócio nas nossas vidas? Então, o sacerdócio, ele tinha um papel fundamental, que só ele podia fazer. Nos tempos do tabernáculo, o sacerdote, ele tinha um papel, uma responsabilidade que era só dele. Mas que papel era esse do sacerdote? Eu gostaria de estar chamando dois irmãos aqui para estar me ajudando. Vou estar chamando aqui o Luiz e o Evandro para estar nos ajudando aqui. Só para a gente fazer exemplificar para ficar mais fácil para vocês qual é a função do sacerdócio. Pode ficar aqui, Luiz, aqui na frente, aqui embaixo. O Evandro aqui também. Pode ficar aqui, Evandro. Pode ficar aqui embaixo. Isso. Então, só para vocês entenderem aqui. Amém? Aqui, eu não sei se vocês estão vendo o Evandro. Acho que vocês estão vendo. Ó. Aqui está o Luiz, certo? Aqui está o Evandro. O Evandro aqui ele está representando a figura do sacerdote. Amém? Está pegando eles aqui? Tá? Então aqui está o Evandro representando o sacerdote. Amém? Naqueles dias do tabernáculo, o sacerdote ele tinha uma responsabilidade. Qual era a responsabilidade do sacerdote? Representar o povo diante de Deus. Aqui está o Luiz, certo? Eu sou Deus, o Evandro é o sacerdote, ok? E o Luiz representa o povo, a igreja naquela época dos tabernáculos. Então o Evandro está aqui, o sacerdote, que ele fazia o papel de representar o povo diante de Deus. Eu sou Deus. Então o Evandro, ele ia lá diante do Senhor, representar o povo diante de Deus. E vice-versa, ele também buscava, recebia de Deus para passar para o povo. Então, o sacerdote ele tinha essas duas funções. Representar o povo diante de Deus e representar Deus diante do povo. Amém? Pode sentar, gente. Obrigado. Então,
Esse era o papel dos sacerdotes naquela época. Amém? Então ele tinha toda uma vestimenta especial, específica para isso na época, que diferenciava ele dos demais. Amém? E somente ele tinha essa autoridade de chegar diante de Deus. Somente os sacerdotes. Amém? Então, nos dias de hoje, não é diferente. Ok? Nos dias de hoje também não é diferente. Nós fomos chamados para ser sacerdote. Reis e sacerdote. Amém? Nós também temos essa função de representar Deus diante do povo, representar o Senhor dentro da nossa casa. Se você é cristão, você é evangélico dentro da sua casa, foi determinado sobre a sua vida uma responsabilidade de você representar o quê? A sua família diante de Deus. De você representar a sua casa diante do Senhor. Sabia? Você tem essa responsabilidade hoje. Hoje você é o sacerdote do século 21, dos dias de hoje. Você é aquele que tem a responsabilidade de levar as boas novas do Senhor para aqueles que não têm. Levar as boas novas para o Senhor para os que são da sua casa. Levar as boas novas do Senhor. Representar o povo diante de Deus. O advogado, ele tem um papel fundamental diante de um processo penal. O que ele faz? Depois de estar levado o processo diante do juiz, o que ele faz depois de um certo tempo? Ele começa a levar o quê? Petições para o juiz, cartas para o juiz. Essa petição ajuda aquela pessoa que está sendo ali julgada diante do juiz, aquela petição ajuda aquela pessoa que está sendo julgada. Né? Muitos casos são até vencidos por conta de uma petição. Por conta de um advogado, vai lá e manda uma petição. Aí o juiz ele começa a tomar ciência do que está acontecendo com aquela pessoa que está sendo julgada. Ele começa a ter uma maior clareza do que está acontecendo. Porque ali está sendo feitas petições. Então, aquele advogado ele faz nada menos que representar aquela pessoa que está sendo julgada diante do juiz. Porque a pessoa que está sendo julgada, ela não tem autoridade para chegar diretamente ao juiz e prestar a causa dele diante do juiz. Ele não pode, ele não tem autoridade para isso. Se você chega diante de uma audiência, a pessoa que está sendo julgada, ela não pode falar até que seja permitido, até que seja dada autorização para ela pronunciar alguma coisa. Do contrário, ela não pode falar nada. Então, só o advogado ele tem essa autoridade. Então, só para você entender como funciona essa questão do sacerdócio. Amém? Você foi levantado como sacerdócio para representar a sua casa diante do Senhor. Para representar a sua família, para representar as pessoas que estão dentro do seu trabalho, na sua amizade. Você é esse sacerdote de representar aqueles que estão à sua volta diante do Senhor. Você conhece pessoas que estão nesse momento desesperadas, preocupadas, sem um norte, sem uma direção? Pois é, certamente você conhece alguma ou outra. Pois é, então você tem essa responsabilidade de exercer essa função como sacerdote nos dias de hoje. Amém? Lá no livro de Samuel, o maior exemplo de rei e sacerdote, eu acho que não tem um homem melhor do que Davi para representar isso hoje. Davi é um homem que foi levantado por Deus, ainda menino. O profeta Samuel foi até a casa de Jessé, pai de Davi, foi até lá e ungiu Davi. Ali, naquele momento, Davi já estava sendo levantado, sendo chamado para reinar futuramente. Mas eu creio que o reinado de Davi, o sacerdócio dele, começou muito antes dele ser ungido. É lógico que quando ele foi ungido, Arielle, ali de fato estava, como é que eu vou dizer? Já estava ali de fato, estava confirmando de fato que ele estava sendo chamado para um propósito, para ser sacerdote, né? Para representar um povo diante de Deus. E essa era a função de Davi. Mas antes disso, antes dele ser ungido pelo profeta Samuel, ele já exercia um papel
de sacerdote. Por quê? Como isso? Você vê que ao longo da história de Davi, ele cuidava das ovelhas dele, ele era um pastor de ovelhas. Ou seja, ele era sacerdote das ovelhas dele. Mas não para por aí, ele não era só pastor, mas ele guardava as ovelhas dele. Ele protegia as ovelhas. Ao longo da história, a Bíblia mostra que Davi, ele lutou com o urso para salvar as ovelhas dele. Ele não só lutou com o urso, mas ele lutou também com o leão, Evandro. Então você vê que ele já exercia um sacerdócio. Irmão, só quem é rei, só quem entende que é rei, que é sacerdote, que entende que tem uma responsabilidade, certo? E ele age como tal. Se Davi ele não tinha essa consciência, ele certamente deixaria que as ovelhas dele fossem devoradas. Mas em momento nenhum ele permitiu que isso acontecesse. Porque as ovelhas eram o povo dele. As ovelhas era uma expressão dele demonstrar o cuidado, o carinho, o zelo dele. E você vê ao longo da história que não houve reinado mais próspero do que o de Davi. Em toda a história da Bíblia, não houve reinado mais próspero do que o dele. O povo era próspero. Davi era próspero. Por quê? Ele desde novo, ele já exercia, ele já tinha consciência desse sacerdócio. Então, a unção só foi uma confirmação daquilo que Deus estava fazendo na vida dele. A unção que o profeta Samuel estava derramando sobre a vida dele só foi uma confirmação daquilo que Deus iria fazer futuramente. Amém? Nós também fomos ungidos. Você foi ungido. A partir do momento quando o Espírito Santo foi derramado sobre a sua vida, e você recebeu ele como único e suficiente Salvador da sua vida, o Espírito Santo passou a habitar em você. Hoje você é selado pelo Espírito Santo. Você foi ungido por ele. Então a mesma unção que estava sobre Davi está hoje sobre a minha vida e sobre a sua vida. Sobre a sua vida, você que está em casa. Essa unção está sobre a sua vida. Você foi ungido pelo Senhor. O próprio Espírito Santo habita em você. Amém? A Bíblia nos testifica isso. O reino foi só uma consequência na vida de Davi. E será em nossa vida também. Davi exerceu um papel fundamental. Davi foi um homem fenomenal. Em toda a Bíblia ele foi um homem muito exemplar. Em todos os sentidos. Mesmo ele tendo erros, mesmo ele tendo falhas. Mas você vê ao longo da Bíblia que ele foi fiel ao propósito dele. Mesmo ele errando, mesmo ele sendo humano, sendo falho, em toda a Bíblia ele honrou a Deus com o seu sacerdócio, com o seu reino, com a sua posição de rei, de servo do Senhor. Mas Davi, irmãos, em sua vida ele passou por etapas. Ele passou por etapas. Assim como a nossa vida nós passamos por etapas, Davi também passou por etapas. Mas que etapas são essas? Vamos estar falando um pouco mais sobre isso. Davi passou por etapas em sua vida e ele disse que matou o urso, depois matou o leão, e então chegou o tempo da transição, um obstáculo maior a enfrentar. Então ele estava passando por etapas, ele já tinha passado por uma etapa. Qual foi a etapa que ele passou? Pela primeira etapa foi de matar um urso, de enfrentar o urso, de enfrentar leões. Sabe? Mas algo maior estava diante de Davi. Algo mais, vamos assim dizer, mais intimidador diante de Davi. Golias. Estava Golias ali. Só para deixar claro aqui para vocês, Golias está representando aqui Satanás, amém, irmãos? Golias aqui está representando o inimigo das nossas almas. Amém? Veja entre as etapas de nossa vida. Se levanta um Golias para tentar nos impedir. Isso na ótica dos fracos. Mas na ótica de um rei, Golias foi uma oportunidade para conectar Davi ao seu reino. Amém? Quem tem cabeça de rei, irmãos, vai agir como rei. Quem tem cabeça de rei vai exercer a função de rei.
Já viu aquele ditado que, não sei se é bem um ditado, né? O rico, ele só é rico por conta da cabeça que ele tem? Você sabia disso? Ele não é só rico porque ele herdou alguma coisa. Mas o verdadeiro rico não é só aquele que tem uma riqueza, mas é aquele que mantém a sua riqueza e continua prosperando. Esse é o verdadeiro rico. Esse é o verdadeiro próspero. Ele está sempre prosperando. Então, uma pessoa que ela entende que ele é rei, mesmo ela não exercendo, Adriele, um papel de rei, ela entende que futuramente esse dia vai chegar. Então ela já começa desde já, Evandro, trilhar um caminho de quê? De rei. Ele vai agir como um rei. Ele vai pensar como um rei. Ele vai ter postura de rei. Ele vai ter respostas de um rei. Assim age um rei. Então Davi, ele entendia a isso. Quando ele foi ungido pelo profeta Samuel, ele já sabia que Deus estava chamando ele para algo maior. Mas ele tinha com ele não só a unção, mas ele tinha experiências com ele. E ali ele, diante daquela situação, diante de uma afronta, Golias afrontando todo Israel, todo o povo do Senhor, o povo amedrontado, sabe? Os soldados escondidos. Mas Davi estava ali. Eu imagino Davi diante daquela situação, irmãos. Então nós vemos aqui bem claro que Davi, ele viu isso como uma oportunidade. Para quê? Para ele agarrar o reino dele. Ele olhou aquilo ali como uma oportunidade. Ele olhou assim e falou: opa, é aqui. É aqui que eu vou fazer meu pé de meia. Sabe? Ele não foi bobo, ele foi muito pelo contrário, ele foi muito esperto. Ele não só foi homem de Deus, mas ele foi sábio. Por quê? Tinha uma recompensa. Qual era a recompensa? A mão da filha do rei e ficar livre dos impostos. Então Davi, ele ficaria livre dos impostos, ainda teria a mão da filha do rei e outras coisas mais que ele receberia como recompensa. Então a Bíblia, você vê que ao longo da história de Samuel, você vê que Davi chega ali, Davi era só um garoto. E ele chega ali diante daquela situação com a sua marmita para levar para os seus irmãos, né? Que o pai dele havia pedido para ele lá levar essa marmita. E ele chega todo a ver aquela situação, aquele cenário, Evandro. O povo sendo afrontado e Golias fazendo aquela baderna, fazendo aquele barulho e xingando o povo e sabe? E fazendo toda aquela ruaça, fazendo todo aquele barulho. Eu imagino Davi olhando aquela situação, e o irmão dele, quando vê Davi, a primeira coisa que ele fala é o quê? Tu vieste para cá para zombar da nossa cara? Para fazer pouco caso? Já não basta que nós estamos aqui diante de uma afronta? O inimigo está aqui nos afrontando e você ainda vem fazer zombaria com nossa cara? Sabe? Aí Davi, olha a ousadia de Davi. Por acaso, quem é esse incircunciso? Peraí, quem esse camarada pensa que está falando? Quem esse camarada pensa que está falando? Quem é esse circunciso? Da onde que ele saiu? De onde que ele saiu? Isso foi o que Davi disse, referente a Golias. Quem é esse incircunciso? Quem era circuncidado naquela época, irmãos? Era o povo do Senhor, era o povo de Deus. E ser circuncidado representa algo muito sério para o povo judeu. Ser circuncidado. Ser circuncidado significa ser separado. Um povo separado. Um povo específico. Golias não era circuncidado. Ou seja, então ele não era de Deus. Davi tinha esse conhecimento. Quem é esse circunciso? Quem é esse homem que não é da parte de Deus? Era isso que ele estava querendo dizer. Ou seja, se ele não é da parte do Senhor, se ele não é circuncidado, quem é ele para nos afrontar? Quem ele pensa que é para chegar aqui nos afrontando e dizendo que é maior do que o nosso Deus? Dizendo que é maior que o povo de Deus? Ele não é nada. Era o que ele estava querendo dizer. Mas ele viu ali como uma proposta. Ele viu ali como uma oportunidade. Opa, é aqui. É aqui que eu vou agarrar meu reino. Eu vou para cima desse camarada. Vou picar a pedra na cabeça dele. Vou cortar a cabeça dele.
é aqui que eu vou me fazer, em outras palavras. Sabe? E foi aqui que a vida de Davi começou a mudar. Sabe, em nossas vidas há muitas etapas. Sabe? Então muitos olham para essa situação e vê como uma afronta. Muitos estão agora diante dessa pandemia, diante dessa questão agora econômica, se vê amedrontado, muitas pessoas se veem sem esperança, muitas já estão sem recursos, né, já não tem mais expectativa, essa é a verdade. Muitas delas já estão desesperadas, muitos pais de famílias já estão desesperados, sem uma palavra de consolo, sem uma palavra de conforto. Mas para aqueles que são do Senhor, eles veem toda essa questão como uma oportunidade. Aqueles que são de Deus, aqueles que entenderam que tem um sacerdócio, que tem um reino, que está representando o reino, eles veem essa questão, Arielle, como uma oportunidade. Sabe? Uma oportunidade para quê? Uma oportunidade para representar o seu sacerdócio, irmão. Sabe? E a segunda etapa da vida de Davi foi conhecendo o reino. Depois de ele ter enfrentado Golias, ter vencido, ele passou por uma segunda etapa. Qual foi a segunda etapa? Conhecer o reino. A segunda etapa de Davi foi liderar o seu exército, ou seja, o exército de Saul. Começou um tempo de muitas conquistas, reconhecimento. Davi nesse tempo ele reconheceu o seu reino e aprendeu a liderar equipes. Nesse tempo também Davi mostrou sua fidelidade ao rei Saul. Mesmo sendo injustiçado, mesmo perdendo tudo, Davi permaneceu fiel e assim não perdeu a sua unção de rei. Amém? Mesmo ele tendo uma consciência de rei, mas ele teve que aprender a viver como de fato, dentro do reinado. Sabe? E a Bíblia aqui nos mostra que ele foi fiel. Ele foi fiel a Saul. Ele serviu a Saul em todo o tempo. Mesmo sendo perseguido por Saul, mesmo Saul querendo matar ele, tirar a vida dele, ele foi fiel a Saul. Ele honrou a Saul em todo momento. Mesmo ele tendo chance de vingar de Saul, ele não fez isso. Sabe? Então ele foi um homem que exerceu o seu papel com muita honra, com muita sabedoria de Deus. Amém, irmãos? Então, para você hoje exercer o seu papel como sacerdote nos dias de hoje, você precisa reconhecer o seu reino. Você precisa reconhecer em que reino você está inserido. Sabe? Primeiramente, deixa eu te fazer uma pergunta. Você reconhece de fato que você é um sacerdote? Você reconhece de fato que você foi chamado para representar um povo diante do Senhor, para representar a sua casa diante do Senhor? Você crê que você foi inserido dentro desse reino? Você crê que você foi inserido com um papel, com um fundamento de, sabe, não só de representar o povo diante de Deus, mas de atuar com autoridade, com poder, com unção, com honra diante do Senhor. Então o Senhor nesse dia tem chamado você para honrar o reino dele. Você está sendo perseguido? Certamente. Muitos estão vendo essa questão dessa crise agora como uma perseguição, como uma afronta, como uma forma de se esconder, de ter medo. Mas para aqueles que são do Senhor, eles vão agir da mesma forma, se escondendo com medo? Não. Embora mesmo se guardando, mas mesmo eu me guardando, eu ainda posso agir com honra dentro desse reino ao qual fui inserido. Sabe? Então você como cristão, como sacerdote do Senhor nos dias de hoje, você tem que exercer um papel sabe? De que sobre você há uma unção, de que sobre você há a presença do Senhor. Que não só a autoridade do Senhor foi delegada sobre a sua vida, mas também exige de você uma postura. Que postura é essa? De rei.
Rei não se acovarda diante das afrontas. Rei não se acovarda, rei não foge da luta. O rei, o verdadeiro rei, ele não foge da batalha. Davi, em todas as suas batalhas, ele ia na frente. Em todas as suas guerras, ele ia com seu exército. Sabe? Só em um momento que ele errou, que o exército dele foi para a guerra, que ele, em vez de ele estar na guerra com a batalha dele, ele estava lá vendo a vizinha tomar banho. Foi o erro dele. Sabe? Era para ele estar lá na frente da batalha, junto com os soldados. Mas ele aprendeu diante disso. Ele aprendeu. Sabe? Então você foi chamado para representar um povo diante do Senhor, para exercer o seu sacerdócio. Muitas pessoas estão desesperadas ali, enfrentando Golias nos dias de hoje. Esse Covid-19, que nós podemos olhar para ele como um Golias nas nossas vidas. Então, para muitos, sabe, estão sendo afrontados, perseguidos, a economia está sendo perseguida, as pessoas estão procurando, Evandro, uma notícia boa do governo, da televisão, da mídia, dos jornais, mas não vem nada. Estão esperando uma notícia boa, mas não tem nada. Estão esperando uma resposta, uma palavra que possa trazer aquele fôlego, né? Tirar aquele ar preso dentro do peito, mas não tem. Então você hoje, como sacerdote do Senhor, você tem essa responsabilidade de levar as boas novas para esse povo, que está com medo do Golias, que está enfrentando Golias nos dias de hoje. Dentro de suas casas, presos, sabe? Não dormem mais, não descansam mais, não têm paz. Muitas famílias estão dessa forma. Então você hoje, como sacerdote do Senhor, você tem que se levantar e reconhecer que você foi chamado como rei. E representar esse povo diante do Senhor. E representar os seus vizinhos diante do Senhor. Amém? E a terceira etapa que Davi passou foi o deserto. Para fugir da perseguição de Saul, Davi vai para o deserto e lá ele aprendeu a liderar os excluídos, os improváveis. Então Davi ali ele estava sendo forjado, sabe? Estava sendo treinado pelo Senhor no deserto. Ali ele aprendeu a liderar o povo dele, aprendeu a liderar os soldados, sabe? Aprendeu a exercer, Luiz, uma autoridade sobre os soldados. Os soldados reconheceram ele como rei. Então ali ele começou a exercer um papel fundamental, sabe? De ser um líder. Você é o líder da sua casa. Você é o líder que o Senhor chamou nos dias de hoje. Amém? Abra suas Bíblias lá no livro de 1 Samuel, capítulo 30, a partir do versículo 1. Amém? Então Davi teve que aprender, irmãos. Teve que aprender a exercer, teve que aprender a lutar, teve que aprender a guerrear, a confrontar os seus inimigos, sabe? E ele então foi para o deserto. Deserto é lugar de provisão, irmãos. Deserto é lugar de ser provido por Deus, lugar de ser treinado. Deserto é lugar onde você vai receber fé do Senhor, sabe? É lá que você é treinado. É lá que o seu caráter vai ser forjado. É no deserto. É lá que você vai receber o Senhor como suprimento para você. É lá que você vai ter direção, que você vai ouvir do Senhor. Amém? Então diz assim lá no livro de 1 Samuel, capítulo 30, a partir do versículo 1. Diz assim: Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia, a Ziclag, já os Amalequitas tinham dado um ímpeto contra o sul, e Ziclag, e a esta, ferido e queimado. Tinham levado cativo as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo, e foram o seu caminho. Davi e os seus homens
vieram à cidade e lá achavam, e lá queimada, e suas mulheres e seu filho e suas filhas eram levados a cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. A partir do versículo 5. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã e Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal. 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Versículo 8. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os seus 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passaram o ribeiro de Besor. Amém, irmãos? Então, o que aconteceu aqui? Davi, então, estava voltando do deserto com seus homens. Então, quando ele volta para a cidade, volta para o seu reino, o que acontece lá? Ele encontra tudo destruído, tudo queimado, tudo dizimado. Não tinha criança, não tinha mulher, os animais foram levados, os seus pertences, todo o tesouro, todo o recurso da cidade, foi tudo levado. Então a cidade foi saqueada pelos inimigos. Sabe? E quando Davi chegou junto com seus homens diante daquele cenário ali, eles choraram de desespero, amargurados. Cadê nossas esposas? Cadê os nossos filhos? Cadê os nossos bens? Sabe? Queimaram tudo e levaram todos. E os homens dele, os 600 homens dele, estavam acusando ele. Olha só o que você nos fez passar. Enquanto nós estávamos no deserto, nossas famílias, nossas esposas foram levadas como cativo, nossos filhos. Sabe? Então, os homens estavam achando que as esposas já estavam, sabe? Já estava tudo perdido, para eles já estavam tudo perdido. Já não tinha mais o que se fazer. Por isso eles choraram amargurado e ainda ameaçaram apedrejar Davi até a morte. Mas quando eu falo para você, quando um rei, ele entende que é rei, é nessas horas. Ele foi lá e deu uma direção, falou: traz aqui a minha estola de sacerdote, ou seja, a minha veste, a minha vestimenta de sacerdote. Ele foi lá, tomou a vestimenta dele de sacerdote, e ele foi chorar, simplesmente, e ele foi se esconder? Não. Ele tomou a responsabilidade. Eu sou o rei aqui. Eu tenho que tomar essa responsabilidade. Ela é minha. Sabe? Sabe, irmãos? O que Adão não foi, Davi mostrou como ser homem de verdade. Adão, quando pecou, ele jogou a culpa na mulher. A responsabilidade que era dele, ele jogou em cima de outro. Foi a mulher que tu me deste. Mas Davi não.
ele disse o seguinte: pega lá a minha estola, a minha vestimenta. Sabe? Em outras palavras, ele disse: eu vou exercer agora o meu papel como rei. Diante dessa crise, diante dessa situação, eles estavam diante de uma crise ali. Suas esposas, seus filhos, seus bens, seus animais, seus pertences, suas economias foram levadas. Eles estavam diante de uma crise. Você está diante de uma crise hoje? Sabe? Você está diante de uma ameaça? Então esse é o momento de você vestir, tomar a sua vestimenta de sacerdote e agir como tal. Davi então ele tomou a sua vestimenta e ele foi o que? Consultar ao Senhor, Luiz. E ele disse para o Senhor: Senhor, acaso irei eu até eles? Acaso eu alcançarei? Perseguirei eu o bando e alcançá-lo-ei? O Senhor respondeu ele: certamente, com certeza, você os alcançará e tomará tudo. E Davi foi, pegou seus 600 homens e foi atrás do povo. Sabe? Mas somente 400 conseguiram. Os outros restantes ficaram para trás. Somente 400. Sabe, por que 600? 600 homens aqui representa a força do homem. 6 representa a força do homem. Sabe? Mas por que 400? Você vê que tudo isso tem um propósito espiritual, irmãos, na Bíblia. Sabe? E o 400 aqui, o 4 aqui aponta para a Trindade. A Trindade e o homem. 400. 4. Amém? Então foi Davi. Partiu contra aquele povo com seus 400 homens e tomaram tudo. Resgataram suas esposas e filhos. Sabe? Vamos estar falando sobre algo interessante aqui. A Bíblia aqui ela relata sobre o nome de 2 mulheres aqui, 2 esposas de Davi. Qual foi a primeira delas? Uma delas é a Ainoã, que significa admiração, e Abigail, que significa alegria. Ainoã, que significa admiração, e Abigail, que significa alegria. Sabe? E entrar aqui em desespero, irmãos, entrar em angústia, é o mesmo que você perder o rumo. Sabe? Isso aqui é uma alegoria. Amém? O nome dessas mulheres estão apontando para algo. Está apontando para uma das faculdades da nossa alma. Sabe? Então é uma alegoria. Então quando você está angustiado, Adriele, quando você está aflito, desesperado, você perde o quê? O norte. Você perde o quê? O rumo. Você perde o rumo. Por que nunca é aconselhável você discutir algo, resolver uma situação de cabeça quente? Por que, Wilson? Porque todos já sabem que o resultado não vai ser o melhor. Porque quando você está desesperado, quando você está alto demais, é como se você ficasse cego, você perde o rumo, você perde a direção. Então era o que aconteceu com esses homens aqui. Quando eles se desesperaram, eles perderam o rumo. E perderam o quê? A alegria e a admiração. Então muitas pessoas, muitos cristãos perderam o rumo, Adriele. Sabe, perderam a alegria, perderam a admiração ao Senhor. Por quê? Perderam o rumo. Diante dessa situação que nós estamos vivendo, muitos estão perdendo a alegria e a admiração ao Senhor. Por quê? Perderam o rumo, seus olhos estão voltados para outra direção, estão voltados, sabe, estão angustiados, preocupados.
com a resposta do governo, da política, sabe? Preocupados com a mídia, o que a mídia está falando, o que a prefeitura está falando, o que o prefeito vai dizer. Perderam o rumo, perderam a direção, sabe? Então, essas mulheres serem levadas aqui, serem tomadas, estava tomando deles o quê? A alegria e a admiração. Muitos filhos do Senhor estão perdendo a alegria e a admiração ao Senhor. Por quê? Estão desesperadas, porque perderam o foco. Perderam sabe? Não conseguem mais enxergar e parar a avaliar que diante delas está uma responsabilidade de sacerdote. Sabe, irmãos? Mas Davi, ele bota um exemplo aqui, ele nos mostra um exemplo aqui fundamental. Que a hora de você exercer esse papel é agora. De você vestir a sua estola, a sua vestimenta. Sabe, se posicionar como sacerdote, como rei diante dessa nação. Amém, irmãos? Amém. Então, Davi, depois de ter passado por isso, ele reanimou-se no Senhor. Depois de ele ter consultado o Senhor, ele reanimou-se, né? Voltou à alegria. Então, o que sobrou para Davi depois dele perder tudo? Chorar até não ter mais força. Davi se angustiou. A angústia faz parte da nossa vida. Há vários motivos para se angustiar: finanças, saúde, família. Mas viver angustiado não faz parte da vida de um vencedor. Amém, irmãos? Você pode se angustiar. Todo mundo está sujeito a isso. Mas você permanecer na angústia, amém? Isso não faz parte da característica de um vencedor. Amém? Persistir na angústia, isso não faz parte. Amém? Você pode até passar por um momento de angústia, mas permanecer angustiado não, jamais. Mas Davi, ele se alegrou no Senhor. Ele renovou as suas forças no Senhor. A sua fé foi renovada, o espírito dele foi renovado no Senhor. A partir do momento que ele buscou o Senhor, que ele foi buscar a direção do Senhor, o espírito dele foi renovado. Certamente, irmãos, se você buscar do Senhor, sabe, muitos têm se enfraquecido nesses dias, muitos têm se desanimado, muitos têm perdido o foco, têm perdido a direção, muitos têm se esfriado nesses dias, sabe, têm perdido a direção. Por quê? Deixaram de se alegrar no Senhor, deixaram de buscar o Senhor. E aí você começa a ouvir os burburinhos, Wilson. Nossa, não está tendo mais culto. Estou me sentindo tão fraco. Estou me sentindo tão desanimado, Arielle. Estou me sentindo tão frio. Então, peraí. Então você só buscava do Senhor quando estava no culto? É isso mesmo? Então você só buscava o Senhor, só recebia a direção dele quando você vinha aqui para o prédio. Ou seja, então na sua casa você não tinha uma vida com Deus. Então na sua vida secular você não tinha uma vida de intimidade com o Senhor. Para ser mais profundo, então você não exercia um papel de sacerdócio. Então você só era sacerdote quando você se reunia aqui. Quando o pastor falava, ore com seu irmão que está do lado. Então você só era sacerdote quando você estava na célula. Quando estava no culto. Sabe? Então você começa a avaliar. É nessas horas que a gente começa a avaliar de fato se o nosso coração estava no Senhor. Se de fato a nossa resposta era realmente como de sacerdote, como reis. Porque o que mais tem visto por aí, que tem acontecido, é irmão se queixando que está fraco, que está desanimado. Está desanimadinho. Aí eu te faço uma pergunta: quantas vezes você orou nessa semana? Quanto tempo você tirou de oração para buscar do Senhor? Ah, não tive tempo. Como não teve tempo? Você está de quarentena, você não teve tempo de buscar o Senhor? Você não teve tempo de ler a Bíblia? Sabe, você não teve tempo de buscar a direção do Senhor?
Sabe? Sabe, irmãos, aí eu tô vendo, a hora que tudo isso acabar, que as coisas voltarem ao normal, sabe? E aí vi muitos se queixando, sabe? Talvez muitos até perderam o foco, já perderam o rumo, já não sabe mais se quer ser líder, já não sabe mais que se quer ser discipulador, já não sabe mais se quer liderar uma célula, já não sabe mais que se quer ser crente, se quer continuar crendo em Deus, ele já não sabe mais se ele é crente, se ele é ateu, se ele já não crê mais em nada, se ele crê no diabo, ele já não sabe mais se ele vai para o céu, se ele vai para o inferno, sabe? Por conta de uma crise. Deixaram, sabe? Deixaram de buscar o Senhor, perderam a alegria, perderam a admiração no Senhor. Deixaram a vestimenta de sacerdócio de lado, sabe? E estão focados, sabe aonde? Sabe para onde que os olhos estão virados? Para a televisão. Por isso que está fraco, por isso que está desanimado, por isso que está desanimada. Fica vendo muita televisão, sabe? Você é o que você come. Você já viu isso? Você é o que você come. Se você come muito, se alimenta muito de jornal, de televisão, de mentira, é o que você vai se encher, irmãos. Mas se você se enche de Deus, se você está se enchendo do Senhor, você está dentro da sua casa, passando essa quarentena, aproveitando a oportunidade que você não está trabalhando, você está tendo tempo de estar em casa, de estar com seus filhos, sabe, de aproveitar esse momento para buscar do Senhor, para tirar um tempo com Ele. Em vez de você estar fazendo tudo isso e se encher mais do Senhor, procurar aprender mais do Senhor, não. Você está com a sua cara vidrada na televisão. Sabe? Vamos ver o que o prefeito vai falar hoje. Qual vai ser as boas novas do prefeito? Qual vai ser as boas novas do presidente? Não tenho nada contra eles. Mas acerca do Senhor, a minha direção vem dele. Vem de Deus. E não do prefeito. E não do presidente, independente de qual for a decisão deles. Sabe? Quem nos governa é o Senhor. Quem nos governa é o Senhor. Quem te governa é o Senhor. Então por que você está com medo? Por que você está se sentindo fraco? Por que você está se desviando do seu caminho? Por que você está se desviando do seu propósito, do chamado? Sabe? Agora eu te faço uma pergunta. Como vai ser as células quando voltarem ao normal? Será que vão estar cheias como estavam antes disso acontecer? Hein, Wilson? Como é que vai estar sabe, número de presença no prédio quando as coisas voltarem ao normal? Será que vai estar cheia como estava antes? Ou muitos vão estar em casa porque estão fracos? Ou já se desviaram? Sabe? Então quem é rei, irmão, age como rei. Quem é sacerdote, age como sacerdote. Então o Senhor está trazendo essa palavra hoje para chamar a sua atenção. Para chamar a sua atenção para você responder. Sabe? De fato como um sacerdote, como rei nessa terra. Ou você vai ser daqueles que vão ficar chorando, choramingando. Sabe? Desanimado. Ou você vai ser aqueles que vai passar a crise, eu estou aqui, eu estou firme, pastora. Eu não perdi meu chamado não, muito pelo contrário, eu estou mais forte. Davi entendeu a crise como uma oportunidade. Mas e você? Como que você tem visto isso? Como você tem visto isso na sua vida? Sabe, então Davi ele buscou uma palavra de Deus para gerar fé e convicção. Davi não só fortaleceu no Senhor, mas ele buscou a Deus para saber o que ele deveria fazer. E ele pediu. Sabe? Você tem tido convicção no Senhor? Você tem buscado do Senhor? É como eu acabei de falar. Irmão, você tem que buscar do Senhor. Tem que buscar a direção em Deus. Sabe? Tem que buscar a direção do Senhor, irmão, senão não tem como. Você tem que orar. Tem que buscar do Senhor. Sabe, aí você chegar para a pessoa, está fraco, está desanimado. Aí você pergunta, escuta, você está orando? Não, não estou orando. Você está lendo a Bíblia? Não estou lendo a Bíblia. Escuta, você quer se fortalecer em quem?
Então, mas de fato, irmão, nós precisamos entender para que nós fomos chamados. Sabe? De Bezor, animado, para frente, só os animados conseguem. Sabe? Então só os 400 conseguiram passar, porque estavam animados. Sua fé estavam ativadas. Sabe? Estavam com fé com quem eles estavam. Somente 400 avançaram. O número 4 aponta para a Trindade, como eu falei para vocês. Sabe, irmãos? Então, somente aqueles que estão animados no Senhor, renovados suas forças no Senhor, vão passar por essa situação. E vai chegar lá na ponta e vai dizer: eu fiquei firme. Eu venci as adversidades. Eu venci o gigante. Eu venci a crise. Sabe, irmãos? Somente quem está animado no Senhor. Então Davi, ele também lutou com convicção, sem parar, até destruir o inimigo. Ao receber a palavra de Deus para irem atrás dos amalequitas, Davi recebeu convicção. Convicção é um excelente tônico para dar coragem. Por isso Davi perseverou e recuperou tudo o que o inimigo levou. E mais, ele conquistou todo o despojo do inimigo. Suas riquezas foram aumentadas. Olha só, ele não só tomou o que era dele, mas ele tomou também o que era do inimigo. Ou seja, ficou mais rico ainda. Sabe, irmão? Mas por quê? Ele tinha uma convicção. O Senhor me deu uma direção, Luiz. E agora eu vou em direção a essa convicção. O Senhor disse para mim: vai. Certamente você irá alcançá-los e irá tomar tudo que é de vocês. E ele foi embasado nessa convicção, em cima dessa convicção. E ele foi rumo à vitória dele. Sabe, então essa palavra vem sobre as nossas vidas hoje para te dar uma convicção, uma certeza de quê? De que Deus é conosco, de que Deus é contigo. E de que diante dessa crise, diante dessa adversidade, o Senhor está te chamando para exercer um papel de sacerdote, de rei nessa nação. Sabe? Para exercer um papel, para exercer uma responsabilidade de sacerdote. Como eu disse, sacerdote representava Deus diante dos homens e os homens diante de Deus. Sabe? Mas Davi, ele não era só rei, ele também era sacerdote. Por isso que ele vestiu a estola de sacerdote. Ele não era só rei. Ele não só reinava, mas ele também era sacerdote. Você é rei e é sacerdote nos dias de hoje. Você está representando o reino dos céus nessa terra. Amém, irmãos? Você está representando os céus. Você está representando o reino do Senhor. Mas qual vai ser a sua resposta diante dessas adversidades? Qual vai ser a sua resposta diante do que nós estamos passando hoje? Como de sacerdote? Como de rei? Sabe? Ou como um daqueles soldados que ficaram para trás chorando. Muitos vão ficar para trás chorando, irmãos. Deus livre. Nós oramos para que não, Luiz. Nós oramos para que de fato todos os irmãos estejam aqui íntegros diante do Senhor, pastora, com a fé renovada, sabe, caminhando, continuando com a célula, firme no propósito, no chamado, liderando, sabe, crendo no chamado deles, que foram chamados para ser líderes, sabe. Nós cremos, mas nós também sabemos que desses 600, alguns vão ficar para trás. Mas eu quero dizer uma coisa para você: eu não farei parte desses que ficarão para trás, mas a decisão é sua. Você tem essa decisão de fazer parte dos 400 que venceram, ou ser aqueles que ficaram para trás, sabe? Então que você tome essa decisão, que você tome essa postura hoje, diante de Deus, que você tome essa postura de exercer o seu papel, de exercer o seu chamado como sacerdote, como rei. Sabe? Muitos irmãos, muitos, infelizmente, vão perder o rumo sim, vão se desanimar, já estão desanimados. E aí, Evandro, talvez vai ter que fazer tudo de novo, correr atrás, discipular, investir tudo de novo, tudo que você investiu. Por quê? Deixaram de receber do Senhor direção, perderam a alegria,
perderam, Luiz, a alegria no Senhor, perderam a admiração no Senhor, porque perderam o rumo. Você que está assistindo hoje aqui, que você não perca o seu rumo, que os seus olhos continuem voltados para o Senhor, que a sua família continue com os olhos voltados para o Senhor. Amém? Não perca a direção. Não queira você fazer parte desses 200 que ficaram para trás. Faça parte dos 400 que venceram, que guerrearam. Amém? Melhor do que isso, seja um sacerdote, seja um rei. Afinal, foi para isso que você foi chamado. Foi para isso que você foi chamada, para ser um sacerdote. Você, mãe, hoje que é dia das mães, seja sacerdote na vida dos seus filhos. Ore, profetiza sobre a vida delas. Sabe, hoje não é um dia de ser mãe só para você receber presente e receber flores, não. Mas é um dia para você exercer o seu chamado como mãe. Uma mãe sacerdote. Uma mãe que exerce um papel de rainha, que ora pelos seus filhos, que zela pela sua casa, pelo seu casamento, pelo esposo, que ora, que intercede. Ser mãe nessas datas não é só para relembrar porque ela deu à luz a uma criança. É muito mais do que isso. Ser mãe é muito mais do que simplesmente dar luz a uma criança. Sabe? Ser mãe é ser âncora. Ser mãe sabe? É dar sustento. É dar apoio. É quando o marido está sem direção, a mulher vai lá, calma aí, fica calmo, vai dar tudo certo. Até aqui nos ajudou o Senhor. É quando o filho está com medo, a mãe vai lá e ensina o filho a orar. Sabe? Sacerdote. Isso é ser sacerdote. Exercer um papel para o qual foi chamado. Então hoje não é um dia só para você ganhar presente. Embora você mereça isso. Mas também é para você exercer um papel de ser mãe, de ser sacerdote. De junto com seu esposo, orar, interceder, clamar, guardar a vida dos seus filhos. Mostrar para eles que a confiança deles deve estar no Deus dele. Que a confiança deles, desde criança, deve estar no Senhor. Davi aprendeu desde criança a confiar no Senhor. Desde criança, Davi sabia que era o Senhor. Todo dia de manhã eu chego lá no condomínio. Desde o novinho ao mais velho, os adultos, eles estão lá no deck assim. Com a faixa no braço, né? Torá na mão, o quipá na cabeça, eles estão lá. Essa é a postura que eles têm. Eles não são igual como a gente, né? Nós somos mais esporádicos, né? Uns pula, grita, outros chora, cai no chão, rola, deita. Então essa é a forma que eles mostram que eles estão se comunicando com o Senhor, que eles estão recebendo de Deus. Eles estão assim, ó. E ali eles estão falando, orando o Torá, o Velho Testamento. Desde o mais pequenininho, eles estão lá, Adriele. Ou seja, desde pequeno, Evandro, eles já sabem quem é Deus. Eles já sabem quem é o Senhor. Eles já sabem quem é o Deus deles. Então você, mãe, você precisa ensinar mais o seu filho a conhecer o Deus que você serve. Amém? Não sei porque eu entrei nisso, mas creio que Deus está querendo nos ensinar de fato a exercer um papel de sacerdote em todas as direções. Amém? Então, irmãos, queria que vocês colocassem de pé nesse momento. Você pegue a sua família agora, dê a mão para a sua família, você que está em casa. Pode colocar um louvor, por favor, Josimar? Qualquer um. Glória a Deus, irmãos. Então, irmãos, para resumir, você foi chamado como sacerdote. Você foi chamado para ser sacerdote, para representar o Senhor diante dessa terra. Para representar a sua família, os seus vizinhos, seus parentes, a sua parentela diante do Senhor. Sabe? Você que está desesperado, Davi passou por um momento de afronta. Davi passou por um momento de medo,
de desespero, de rancor, sabe? Mas por um momento, irmãos, ele parou. Ele parou, avaliou, e ele disse: o meu Redentor, ele vive. Ele olhou para o Senhor, Luiz, ele disse, olhou para o monte: de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor. E foi o que ele fez. Mande-me que me traga a minha estola, a minha vestimenta. E ele vestiu, Luiz, a vestimenta dele de sacerdote, e foi representar o povo dele diante do Senhor. E ele foi de encontro à batalha. Tomou as esposas de volta, seus filhos, os seus despojos, seus bens, destruíram os seus inimigos e se tornaram ainda mais prósperos. O Senhor está chamando você para ser prósperos nesses dias. Diante dessa crise, o Senhor vai mostrar que Ele está contigo. Amém? Gostaria de estar chamando os irmãos aqui à frente. Nós vamos estar profetizando sobre a sua vida. Amém? Os irmãos podem estar vindo para cá. Nós vamos declarar sobre a sua vida a vitória do Senhor. Amém? Não tem vergonha não, irmão. Pode vir com a... Amém? Então, nós estamos aqui, irmãos, representando a igreja do Senhor como sacerdotes. Você é esse sacerdote. Mas nós queremos profetizar sobre a sua vida. Declarar que nesses dias você será renovado para o Senhor. Sabe, nesses dias você não irá perder o seu chamado. Você não irá perder a convicção no Senhor. Você não irá perder o seu chamado no Senhor. Sabe? Mas você será fortalecido no Senhor. No poder dele você será fortalecido. Por isso nós queremos orar, declarar sobre a sua vida, que nesses dias a sua casa será renovada, a sua família, os seus bens serão renovados, a sua finança será, sabe, cuidada pelo Senhor, os seus pertences serão cuidados pelo Senhor, porque você é povo dele. Amém? Você é sacerdote. Mas eu quero desafiar você a orar junto conosco nessa hora, a orar junto com cada um de nós, declarando, nós vamos orar por você, e você vai orar também declarando sobre a sua casa. Passe a mão no ombro dos seus filhos, chama a sua esposa, chama o seu filho, seu irmão, a sua tia, a sua mãe. Dê a mão agora para as pessoas que estão aí na sua casa. Nós vamos declarar a vitória do Senhor sobre a sua vida. Feche os seus olhos agora. Nós vamos declarar uma palavra de fé, uma profecia sobre a sua vida da parte do Senhor, para que a sua vida seja renovada, para que a sua fé seja ativada no Senhor. Em nome de Jesus, feche os teus olhos agora. Senhor, ó Pai, nós apresentamos a tua igreja diante do Senhor, apresentamos teus filhos diante do Senhor agora. Pai, cada pessoa que está nos assistindo, cada família, cada pai de família que está nos assistindo, Pai, Deus, que o Senhor leve o seu renovo agora. Pai, que o Senhor leve a tua graça, que o Senhor leve a sua vida. Todo desânimo caia por terra, Pai, todo desespero, toda depressão, nós repreendemos em nome de Jesus. Todo medo, todo desespero, sai em nome de Jesus. Pai, nós declaramos a tua vitória. Nós somos a igreja do Senhor, Pai, eles são a tua igreja, os teus filhos, ó Pai. Deus, nós declaramos, ó Pai, que Deus, esses serão, ó Pai, aqueles que irão vencer, ó Pai, que irão passar do outro lado, oh Deus, como vitoriosos, como sacerdotes. Deus, que o Senhor venha levantar o teu povo como conhecimento de que foi chamado como sacerdotes, para representar as suas famílias, para representar as suas casas diante do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus nós declaramos, ó Pai, renova a fé da tua igreja, renova a fé dos teus filhos, renova a esperança, a convicção, a alegria que se perdeu, a admiração pelo Senhor que se foi. Em nome de Jesus, renova, Pai, renova, Pai, toda admiração que se perdeu, toda alegria no Senhor, ó Pai, seja renovada agora. Renova, Pai, renova a alegria desse jovem, renova a alegria desse líder, dessa irmã, desse irmão. Renova, Pai, renova a admiração em Ti, ó Pai, a falta de fé, a falta de esperança. Renova a alegria, Senhor, em nome de Jesus.
Em nome do teu Filho, nós declaramos a tua vitória sobre o teu povo, sobre a tua igreja, Pai. Que nesses dias nós venhamos, ó Pai, chegar ao pleno conhecimento da tua palavra, de que fomos chamados para ser sacerdotes, reis, rainhas, sacerdotes. Em nome de Jesus, sobre essa terra, Pai. Para representar essa nação diante de ti, ó Pai. Oh Deus, não é o governo que nos representa, Pai. Deus, não é a prefeitura que nos representa, Senhor, mas é a tua palavra, é sobre ela que está, ó Pai, delegada, é sobre ela, Pai, que nós lançamos a nossa fé, é sobre ela que nós lançamos, ó Pai, a nossa esperança, que nós somos sacerdotes nesses dias, ó Pai, que a direção que nós precisamos vem do Senhor, que o ânimo que nós precisamos vem do Senhor, ó Pai. Oh Deus, é de ti que virá o nosso socorro. De onde virá o nosso socorro, Pai? Assim diz o salmista Davi. O nosso socorro virá do Senhor, ó Pai. O nosso socorro virá de ti, ó Deus. Tu és o nosso monte, tu és o nosso socorro, o nosso farol. Oh, tu és a nossa rocha eterna. Oh, Pai, o Senhor renova a fé dos teus filhos, renova a fé de cada líder que está desanimado. Em nome do teu Filho, que eles sejam ativados, ó Pai. Em nome de Jesus, seja animado, seja ativado a fé desse líder, desse irmão, dessa irmã, em nome de Jesus, desse jovem. Em nome de Jesus, não permita que eles venham se perder, ó Pai. Em meio à crise, em meio ao medo, em meio à afronta do inimigo, ó Pai. Que eles não venham se perder, ó Pai, mas que os olhos do teu povo venham estar voltados para ti, ó Pai. Em nome de Jesus, receba a vestimenta do Senhor, toma posse da tua vestimenta de sacerdote. Você foi selado, você foi chamado, você foi ungido. Quando o Espírito Santo veio sobre a sua vida, você foi ungido como sacerdote, como rei, para exercer um papel diante do Senhor. Toma posse desse sacerdócio, toma posse desse sacerdócio, em nome de Jesus. Profetiza. Profetiza sobre a sua casa, profetiza sobre o Brasil, profetiza sobre a sua cidade, profetiza sobre o seu presidente, profetiza sobre esse estado de São Paulo, profetiza, abre a sua boca, seja sacerdote, declara vitória, declara saúde, em nome de Jesus, abra a sua boca. O sacerdote, ele declara, o sacerdote, ele veio para fazer petição, sabe? Diante de Deus, o sacerdote, ele veio como um advogado para fazer petição diante do juiz, sabe, levar a causa do povo diante do juiz. Então profetiza, declare, ore, profetize bênção, profetiza renovo, alegria, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Queremos orar agora também pelos dízimos, pelas ofertas, amém? Você que está aí agora também nos assistindo, você pega o seu dízimo, que você pega a sua oferta, amém? Nós queremos estar abençoando, consagrando diante do Senhor o seu dízimo e a sua oferta, amém? Glória a Deus. Senhor, ó Pai, queremos te agradecer pelos teus filhos, ó Pai, primeiramente. Queremos agradecer ao Senhor e agradecer por esse povo, Pai, que tem sido fiel ao Senhor, ó Pai. Deus, que entenderam, ó Pai, que eles têm uma responsabilidade diante do Senhor agora, que eles entenderam que são sacerdotes, que são reis, ó Pai. Deus, que tem mantido, ó Pai, que mesmo eles têm, sem estar aqui no prédio, mas têm cumprido, ó Pai, com a sua palavra. Eles têm cumprido com suas responsabilidades, ó Pai. Deus, que o Senhor abençoe os teus filhos. Deus, não permita que nada venha faltar, ó Pai. Deus, que haja mantimento, Pai, que haja bonança, Pai, que haja fartura, Deus, em suas dispensas. Que haja provisão, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Nós declaramos bênçãos aos teus filhos, bênçãos são sem medidas, ó Pai. Deus, assim como aquela mulher viúva, Pai, que recebeu o mantimento do Senhor, que ela para fazer um bolo para o seu filho, para ela e para o seu filho, e depois morrer. Pai, quando ela foi fiel e ela deu o que ela tinha, houve mantimento, a farinha superabundou.
Pai, que assim será na vida dos seus filhos. A farinha, Senhor, não irá faltar o mantimento, não irá faltar o trigo. Pai, haverá, Senhor, mesmo diante da crise, ó Pai, haverá na vida dos teus filhos a bonança. Nós declaramos, ó Pai, que mesmo muitos sem estar trabalhando, Pai, não irá faltar o pão de cada dia, não irá faltar o sustento, não irá faltar o alimento, ó Pai. Em nome de Jesus nós declaramos, ó Pai. Deus, abençoa esse dízimo, abençoa essa oferta, ó Pai. Nós consagramos a Ti, ó Pai, em nome do Teu Filho, ó Pai, que as bênçãos sem medidas do Senhor seja sobre cada um do Teu povo. Em nome do Teu Filho nós declaramos amém. Amém, irmãos? Você pode estar procurando a casa do pastor, amém, para estar entregando seu dízimo, a sua oferta, ou você pode estar procurando o seu líder de sua célula e estar entregando para ele também, ou você pode estar também depositando na conta da igreja, tá bom? O pastor vai estar disponibilizando lá, mandando um link para vocês estarem acessando a conta da igreja. Acessa, não deixe de ofertar, irmãos. É muito importante o seu dízimo, é muito importante a sua oferta, sabe? É muito importante falar isso aqui, porque a responsabilidade do pastor ainda está de pé. Embora não está tendo culto normalmente, mas ele ainda está com uma responsabilidade. Amém? O prédio precisa ser mantido, a luz precisa continuar, a água precisa continuar funcionando, tudo precisa continuar da mesma forma. Por isso nós precisamos, irmãos, contamos, irmãos, com a sua fidelidade. Amém? Então, por favor, não deixe de trazer a sua oferta, não deixe de trazer o seu dízimo. Amém? Procure o seu líder, ou você pode procurar o pastor e ir até a casa dele, se você preferir, põe no envelope, ou você pode estar fazendo transferência do seu celular para a conta da igreja. Amém? Que o Senhor abençoe a sua vida. Nós desejamos a você uma semana de vitória. Amém? Feliz Dia das Mães para vocês, mães. Que hoje seja um dia maravilhoso na vida de vocês. Amém? Uma boa noite a todos. Fiquem na paz. Até o próximo culto.